A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Eu quero ler uma palavra de Deus aqui, rapidinho, aqui nesse vídeo, para os irmãos entenderem que o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer que você faça, para que você seja sempre bem sucedido na presença dele, amém, irmão? Que diz assim, ó, a fé, glória a Deus, perdoa aí, meu irmão. A fé sem as obras, para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveitai se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiveres falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Glória a Deus. A palavra está dizendo aqui, né, meu irmão? Que a fé em Jesus Cristo, ela tem que ter ação. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta a pessoa ficar falando que tem fé, que confia em Deus, tá entendendo? E não faz o que Deus quer. Não faz a vontade de Deus. Ele está dizendo aqui, né, fazendo uma comparação de uma pessoa que chega para uma pessoa, fala da palavra de Deus, diz que Deus ama ela, diz que Deus quer abençoar ela, que Deus quer fazer, que Deus vai acontecer na vida da pessoa, e vê que a pessoa está necessitando de roupa, necessitando de uma comida, necessitando de um dinheiro, às vezes, para comprar um pão para levar para casa, e ele tem tudo isso no bolso, sobrando, e não ajuda aquela pessoa. Então, para que serve essa fé, tá entendendo? Que ele disse que tem. Porque a fé sem obra está dizendo aqui que é morta, tá entendendo? Muitas vezes, irmão, a palavra de Deus ela é muito simples da pessoa entender. Jesus disse que você dando, você recebe. É melhor você dar do que receber, porque é melhor você dar. Porque você dando, você sempre, automaticamente, Deus está te abençoando, Deus está te honrando, Deus está te prosperando, porque Deus sabe que você está com o coração preparado para ajudar seu próximo, para ajudar aquela pessoa que necessita. Porque eu já vi gente dizer que nada, eu não dou nada para ninguém, tá entendendo? O que Deus me deu é meu, foi eu que orei, foi eu que busquei, e eu não dou nada para ninguém. Então você está sendo soberbo, irmão, está sendo ignorante com a palavra de Deus. Está desfazendo do que Deus está falando na palavra dele aqui, tá entendendo? Porque Deus quer que você tenha amor, tá entendendo? E o dom da caridade, que é o dom de sempre abençoar as pessoas. Você vê que Deus justificou Cornélio, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, se eu não estou enganado, ele justificou Cornélio por quê? Cornélio dava muitas esmolas e constantemente ele fazia oração dentro da casa dele, para aquelas pessoas que ele ajudava, para a vida dele, da família dele. Ele não era crente, não era cristão, mas ele tinha fé. Ele orava, ele buscava a Deus, ele fazia caridade para os outros, ajudava os outros, dava cesta básica para um, para outro, tá entendendo? E Deus foi vendo aquilo e foi se agradando de Cornélio. E quando chegou uma hora que Deus enviou o anjo lá na casa de Cornélio e disse, Cornélio, levanta daí, tá entendendo? E manda chamar Pedro, tá entendendo? Que ele vai te dizer palavra que vai te salvar. Porque Deus se agradou, tá entendendo? Da tua exação, do teu comportamento diante dele. Então manda chamar Pedro agora, tá entendendo? Para você ver que Deus honrou aquela fé de Cornélio ali, mandou o anjo ir na casa dele, falar para ele que Deus estava ouvindo as orações dele, estava recebendo as esmolas que ele estava dando para o povo, mas tinha que chamar Pedro. Deus podia chegar ali já usar Cornélio, já o anjo salvar ele, libertar ele, dizer que a família dele estava tudo abençoada. Não, Deus não faz confusão, irmão. Deus tem um servo dele na terra para ser usado por ele para abençoar as pessoas, tá entendendo? Deus não... Tem gente que diz assim, que nada eu peço a Deus, mas você é ímpio, irmão, você não está nas condições, tá entendendo, de pedir a Deus e receber diretamente, não, porque você não está em comunhão com Deus ainda. Então você tem que se libertar, você tem que confiar em Deus, tá entendendo, de mandar chamar Pedro, senão você ia até Pedro na igreja, que é o pastor que está pregando a palavra de Deus, que é o homem de Deus, para você ser abençoado, porque Deus sempre foi assim. Abraão estava sozinho, a palavra de Deus diz que Deus fez juramento a Abraão, porque não tinha ninguém para enviar a Abraão, só tinha Deus e Abraão. Então Deus jurou a Abraão que ele ia abençoar ele, que ele ia ser grande na terra, tá entendendo? Porque só Deus mesmo estava ali falando para Abraão aquilo ali, porque não tinha profeta mais naquela época. Mas você vê que Abraão só começou a prosperar quando ele se encontrou com Melquisedeque.
quando Deus enviou Melquisedeque até Abraão, tá entendendo? Abraão tirou o dízimo dos despojos que ele ia levando, entregou na mão de Melquisedeque, Melquisedeque comeu pão e vinho com Melquisedeque ali, e a partir daquele momento Abraão começou a prosperar. Por quê? Porque Deus usou a vida de Melquisedeque para ir abençoar Abraão, para justificar Abraão, tá entendendo? Então Deus sempre usa um servo dele, irmão, um profeta, um pastor, um obreiro, um presbítero, para ir na tua casa, para te abençoar, para te libertar de alguma coisa, orar por você, pela sua família, tá entendendo? Não é assim de todo jeito. As coisas de Deus não é bagunçado, irmão. Por isso que tem na terra os servos de Deus, os profetas de Deus, tá entendendo? Ainda existe o dom da profecia dentro das igrejas, Deus usa quem ele quer no dom da profecia, tá entendendo? Então aqui a palavra de Deus está dizendo que a fé sem obra ela é morta. Se você tem fé, então se você confia em Deus, que mesmo que você não seja um crente, não seja um homem batizado na igreja nem nada, então você tem uma fé, confia em Deus, sabe que Deus é vivo, então corre para a igreja. Aceita Jesus como Salvador, tá entendendo? Para que a palavra dele entre no teu coração, para que a graça dele te encha, tá entendendo? E você passe a ser chamado filho de Deus, ser abençoado por Deus, tá entendendo? Mas não diga que tem fé, mas não precisa de igreja, não fico falando mal de igreja, não fico falando mal de pastor, não fico falando mal de ninguém não, que Deus não se agrada disso, mano. Deus não justifica essas pessoas. Não adianta se levantar contra a obra de Deus. Nem um homem, nem um inimigo, porque se levantar vai cair, irmão. Não adianta nenhum homem na terra se levantar contra o evangelho, contra a palavra de Deus. Porque desde do princípio que muitos homens deram a vida por essa palavra aqui, morreram, tá entendendo? Profeta, apóstolo, servo de Deus, tá entendendo? Que sofreram por causa desse evangelho, está na nossa mão aqui hoje. E Deus nunca vai aprovar e nem justificar uma pessoa que se levanta contra a palavra dele, contra a igreja dele. Ah, porque é ladrão, porque faz isso. Não, irmão, tem pessoas que se utilizam da palavra de Deus para querer enricar, para querer fazer coisa desnecessária, tá entendendo? Existe isso, existe, mas não cabe a mim eu julgar ninguém, não cabe a mim eu jogar pedra na casa de ninguém. Se você tem um telhado de vidro, não joga pedra na casa dos outros. Então, a gente tem que falar a verdade, tá entendendo? Que ninguém pode se levantar contra a palavra de Deus. Nem um homem, nem uma mulher, porque é trabalho perdido, irmão. É ficar batendo com a cara na parede, tá entendendo? E voltando de ré, porque nunca vai chegar no objetivo que ele quer. Então, a palavra de Deus diz, irmão, que se você tem fé, se você confia em Deus, você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer que é ela que te liberta, que é ela que te cura, que é ela que te abençoa, que é ela que te dá livramento, tá entendendo? Porque o mundo livra ninguém de nada, não livra, irmão. Todo dia as pessoas estão se estragando aí, se arrebentando no mundo aí, sem dó, sem misericórdia, sem compaixão, tá entendendo? Porque não tem o amor de Deus derramado no coração dessas pessoas. O amor de Deus só é derramado no coração do ser humano, irmão, quando o ser humano aceita Jesus. Quando o ser humano começa a andar nos caminhos do Senhor, começa a pedir misericórdia a Deus, orar a Deus, se consagrar, ler a palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo vai modelando ele, vai laminando o vaso, tá entendendo? Vai polindo, para chegar um dia, Deus colocar você, tá entendendo? No lugar de honra, no lugar que Deus quer te colocar. Então confie em Deus, tá entendendo? E creia nessa palavra. Tenha fé em Deus e coloque nessa fé uma ação de você orar pelo seu irmão, uma ação de você ir para a igreja, quando o pastor lhe chamar para ir evangelizar, você vai evangelizar também, tá entendendo, irmão? Porque o jovem hoje, irmão, precisa aprender a evangelizar. E o homem, para ser um bom pregador, ele passa pelo grupo de evangelização. Eu, quando era novo, irmão, eu saía nos grupos de evangelização da Assembleia de Deus, das igrejas. Eu estava sempre nos grupos de evangelização, estava varrendo igreja, ajudando na igreja, curso de jovem, eu estava lá nos cursos de jovem, tá entendendo? Eu sempre gostei dos cursos da mocidade para ir orar com os jovens, ali para Deus abençoar os jovens, tá entendendo? Abençoar aqueles que estavam querendo casar, querendo arrumar uma esposa. E eu conheci muitos jovens, muitos homens de Deus hoje que estão casados, foi tudo pelo grupo da mocidade, tá entendendo, irmão? Então, se você é jovem, se você é mais novo, quando fala jovem, irmão, a pessoa pode estar com 40 anos. Se ele quiser arrumar uma esposa, uma companheira, ele vai para os cursos de mocidade, que Deus prepara uma varoa para ele casar com ela ali, tá entendendo, irmão? Uma pessoa dele, uma pessoa que vai andar com ele, que vai estar do lado dele para ajudar, para apoiar ele, tá entendendo? Então, Deus sempre tem o melhor para a vida daqueles que ele ama, para a vida daqueles que busca ele, tá entendendo, irmão? Então, busque a Deus nessa manhã, receba essa palavra, tá entendendo, irmão? Que ela vai te abençoar, ela vai te direcionar
e vai te justificar mais uma vez nessa manhã, porque Deus é contigo, tá entendendo, irmão? Deus está contigo. Deus só está somente te orientando para que você saiba como se comportar com a sua fé na presença dele. Haja, coloca ação na sua fé, tá entendendo? Porque a fé sem obra, para Deus está testificando aqui que é uma fé morta. Se você vê que pode fazer uma coisa e não faz, a palavra de Deus diz que a gente está pecando. Se a gente pode fazer o bem e não faz, a gente estamos sendo negligente, irmão, estamos sendo ignorantes. Então faça o bem, faça a obra de Deus com justiça, para que quando você abrir a boca para pregar esse evangelho, a palavra que sai da tua boca, as pessoas que ouvem recebam a libertação, recebam a cura, recebam a vida e sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe e eu vou terminar esse vídeo fazendo uma oração pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, e te peço que o Senhor abençoe esse irmão, Pai, que está ouvindo esse vídeo agora, essa irmã, esse homem que não é crente, Pai, mas está ouvindo essa palavra, esse homem, meu Pai, que está numa situação de tristeza, de angústia, de tribulação, meu Deus. Dá o livramento, Pai. Guarda ele, Senhor, por onde ele andar ali no trabalho, Senhor. Leva esse irmão, meu Pai, ali, Senhor, para a tua igreja, para ouvir a tua palavra, meu Deus, e ser um homem abençoado, Pai, ser um homem liberto, ser um homem cheio do teu Espírito Santo, Pai, e o Senhor vem usar essa alma na tua mão. Em nome de Jesus, que o Senhor entrega essa família, Pai, essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, toma todos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa quinta-feira na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?